Constituição Federal, a partir do artigo 196, estamos falando da Seguridade Social. Nesse vídeo em especial, nós falaremos da saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso ao universal e igualitário às ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Pessoal, é direito de quem? Todos. Eu falei no vídeo anterior, quando nós falávamos da Seguridade Social de maneira geral. Eu disse que esse direito aqui, ele faz com que desde o mais pobre até o mais rico tenha o direito. Se o Ike Batista, se qualquer pessoa, mais rico que seja, quiser ser atendido pelo SUS, ele será atendido. E é dever do Estado. O Estado deve garantir, mediante políticas públicas e econômicas, o que? Isso aqui cai em prova, cuidado. O que ele visa? A redução do risco de doença e de outros agravos. A redução do risco de doença, não só a doença. Aqui é políticas de prevenção, redução do risco, que é um exemplo, Programa de Saúde da Família. O agente comunitário de saúde, ele não tem conhecimento para combater a doença que já foi instalada na pessoa, mas ele tem o conhecimento para ensinar a prevenir, então a redução do risco de doença e de outros agravos, além de que acesso universal, isso é importante, e igualitário, igual às ações de serviço para a sua promoção, proteção e recuperação. Também a recuperação, que é o caso aqui de hospitais, fornecimento de remédio e etc. Cuidado só com isso, todos é igualitário, é diferente aqui da assistência social. Nós veremos que a assistência social é para um grupo restrito, é para determinada margem de pobreza. Agora, saúde é direitos. E quando fala aqui é dever do Estado garantir mediante políticas sociais, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que isso pode ser progressivo. O direito à saúde, que também está lá no artigo 6º da Constituição Social, da Constituição Federal, que é um direito social, ele pode ser implantado de maneira progressiva. Aos poucos vai se melhorando e deve ser assim. Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Uma palavra que eu quero que você grife aí é uma expressão que eu quero que você grife é a relevância pública. As ações de saúde são de relevância pública. Isso já caiu em prova mais de uma vez. São de relevância pública as ações e serviços de saúde. Outro dado importante aqui é o seguinte: quem fiscaliza? Somente o poder público. Cuidado, você não vai cair em pegadinha na hora da prova e dizer que iniciativa privada pode fiscalizar as ações de saúde. Não. Quem fiscaliza é o poder público, através da sociedade ou através do Estado. Agora, a execução, e somente a execução, ela pode ser feita por iniciativa privada. A execução, olha, a lei vai disciplinar isso, como será que a iniciativa privada vai executar as ações de saúde. Então, guarde isso. As pessoas físicas de direito privado, ou seja, as empresas, ou pequenas empresas, ou outra instituição, associações, pessoas jurídicas de direito privado, elas podem também, então, desenvolver atividades de saúde. Pode haver hospitais privados, pode haver clínicas privadas, isso pode acontecer, consultórios privados, mas quem fiscalizam todos eles é o poder público. Artigo 198, é um artigo um pouco extenso, vamos ver se a gente faz todo ele nesse vídeo, se não der, a gente continua no próximo. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Primeira coisa é estudar esse caput. O Sistema Único de Saúde, ele é desenvolvido, ele é organizado de maneira hierarquizada. Isso nós já sabemos. O que é importante aqui?
rede regionalizada. Nós temos tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, quanto a nível federal. Principalmente, pessoal, nós temos que entender aqui a seguinte situação. Tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios, quanto o Distrito Federal. Eles são responsáveis e corresponsáveis pela manutenção do SUS, do Sistema Único de Saúde, pela execução dos trabalhos no Sistema Único de Saúde. Nós vimos aqui uma rede regionalizada, então é a descentralização que nós veremos já no inciso 1. Essa rede regionalizada já demonstra que haverá uma descentralização. No município nós teremos o que? A Secretaria Municipal de Saúde, que vai ser gerenciada ali pelo secretário municipal de saúde, que vai coordenar, será o chefe máximo no município ali de todos os âmbitos de saúde, e estará acima dos hospitais públicos, vai fiscalizar os hospitais privados do município, vai fiscalizar o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, em todos os âmbitos ali da prefeitura. No estado, nós temos a Secretaria de Estado de Saúde, que vai ser ali de competência estadual, e assim por diante em cada ente da federação. Por isso é regionalizada. E há o Sistema Único, e agora nós temos as diretrizes. Eu disse objetivo? Não, eu disse diretrizes. São as diretrizes, então, do Sistema Único de Saúde. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. É verdade, em cada esfera de governo haverá um secretário com a direção única, descentralizado, saiu do centro, foi para o âmbito, para os 26 estados, mais Distrito Federal, além dos municípios, além dos territórios, se houver. Em cada território haverá ali também um responsável pela gerência, pela gestão daquela Secretaria de Saúde. 2. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. O atendimento é integral. O que é integral? Aqui está o princípio da integralidade no atendimento da saúde. É de maneira integral. Desde aquele enfermeiro que vai tirar o bicho de pé daquela criança da zona rural, até o exame mais complicado, até aquele exame caríssimo que vai detectar uma fibromialgia, que vai detectar um câncer, desde o exame mais simples até aquele atendimento mais complexo. Então o atendimento é integral, desde internação, com prioridade para as atividades preventivas. Por isso que o agente de saúde, ao meu ver, eu fui agente de saúde durante 4 anos, a meu ver, ele deveria ser mais valorizado. Hoje, na maioria dos estados, ganha um salário mínimo e não é valorizado. Então, atividades preventivas. Por isso ele não estuda, por isso ele não quer se aperfeiçoar. Porque nas horas folgas ele vai fazer um bico para complementar a renda. Então, atividades preventivas é prioridade, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Nesses serviços assistenciais, seja de urgência, seja emergência, seja o pronto atendimento, todos eles, lembrem, de maneira integral. Participação da comunidade é outro princípio que deve ser observado também, porque a sociedade ela fiscaliza, ela não só é usuária do Sistema Único de Saúde, mas ela também fiscaliza. Existem as prefeituras, os municípios podem constituir ali órgãos de fiscalização da saúde, órgãos não, né, associações que vão fiscalizar a saúde daquele município. Então, isso é a participação da comunidade. Parágrafo único. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, com recurso do Orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. No artigo 195 a gente viu o custeio da Seguridade Social, de onde vem o dinheiro, você lembra de onde vem os recursos? Concurso de prognóstico, jogos, eu disse ainda que vem do desconto ali na folha de salário, ainda pode vir do lucro, entre outras, e além com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, ali, cada ente da federação vai recolher, vai fazer o orçamento, aquela receita orçamentária destinada
a Seguridade Social vai enviar e vai custear o Sistema Único de Saúde, que é um dos pés do tripé da Seguridade Social. Continuando, sem problemas aqui, parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre 1. No caso da União, da forma definida nos termos da lei complementar previstas no parágrafo 3º. Esse parágrafo 3º fala que essa lei complementar que será feita para este fim, no caso da União, ela deve ser revista, reavaliada a cada 5 anos. A cada 5 anos deve ser reavaliada essa lei complementar. Então, portanto, o caso da União, nós temos aqui uma norma constitucional de eficácia contida, porque haverá uma lei complementar à Constituição, que vai especificar o caso da União. Então, nós lemos o parágrafo 2º. A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente, uma vez por ano, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais. No caso da União, será uma lei complementar. E no Estado? No Estado será diferente. No caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos, eu disse impostos, a que se refere o artigo 155, e dos recursos de que trata os artigos 157 e 159, inciso 1, a linha A, e o inciso 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Então vamos entender isso tudo aqui. Pessoal, esse artigo 155, 157, 159, inciso 1, 59, inciso 1 e 2, então fala de inúmeros impostos, de vários impostos, e a não ser que seja uma prova muito específica, isso não tem importância. A não ser que seja uma prova específica para a área tributária, não há importância a gente citar eles aqui. Então o que você vai guardar para a sua prova? No caso do Estado e do Distrito Federal, é o primeiro caso. Nós veremos depois que tem o município e o Distrito Federal. Neste caso, respectivamente aqui, do Estado e Distrito Federal, nós veremos o que? O produto da arrecadação dos impostos. Esses entes da federação vão arrecadar todos os tipos de impostos que estão nesses artigos e vão deduzir o que for para a parcela do município. Porque existe o fundo de participação dos estados, existe o fundo de participação dos municípios, e esses estados e o Distrito Federal, eles, principalmente os estados, eles transferem para os municípios esses recursos. Então, essa receita de impostos deduzida daquela menos aquela que vai para o município, será então destinada, como a gente viu aqui no caput, ao financiamento, às ações de serviços públicos e as ações de saúde e de serviços públicos. E outra coisa também, os percentuais são definidos em lei complementar no caso da União, que é revisto a cada 5 anos. E aqui será, no caso do município, existe um percentual também, que também não é matéria de nossa prova, não é matéria de Constituição para este momento. Lembrar que no caso dos estados, existem aqui a dedução, a parte que é deduzida, que é destinada à transferência para os municípios. Este não vai para os serviços de saúde, ele não. Este não. A parte que for transferida para os municípios, essa não pode ter outra destinação. 3. No caso dos municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos que se refere ao artigo 156 e dos recursos que tratam o artigo 158 e 159, inciso 1, a linha B e parágrafo 3º. Vale a pena salientar aqui que no caso do inciso 3, existe impostos, existe o IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial Urbana, que ele vale tanto para o município, mas também para o Distrito Federal. Por isso que o Distrito Federal ele aparece 2 vezes, tanto em impostos estaduais como em impostos municipais. Ele também vai cobrar o IPTU, que haverá essa destinação para custear serviços, ações e serviços públicos, e esses recursos mínimos devem ser destinados
para essa aplicação. Então, portanto, no caso, nós vimos da União, lei complementar. No caso dos estados, a receita de produtos de impostos, e nos municípios, alguns impostos municipais também. Lembrando que o Distrito Federal ele vai haver arrecadação tanto de impostos municipais quanto outros de âmbito estadual. O parágrafo 3º vem dizer que lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá. Portanto, é uma lei complementar que deve ser reavaliada. É aquela que eu citei, aquela mesma lei complementar que eu citei lá quando eu falei da União. Essa lei complementar, ela vai ser instituída e ela vai... O que vai ter nessa lei complementar? Primeiro, os percentuais de que tratam o parágrafo 2º. Como nós vimos o parágrafo 2º, é aquele percentual que eu falei que você não precisava preocupar o valor, aquele percentual que o Estado vai destinar para os serviços de saúde e também os municípios, através do imposto, por exemplo, predial urbano, IPTU, entre outros impostos. Então, os percentuais serão definidos numa lei complementar, não é matéria de nossa prova. 2. Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde, destinados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e dos estados destinados aos seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. Portanto, essa mesma lei complementar que vai definir os percentuais destinados à saúde em cada município, em cada estado, ela também vai definir o que? Os critérios de rateio, de repartição de recursos da União, que são vinculados à saúde. Existem esses recursos vinculados à saúde e eles serão repartidos para os estados e para os municípios. Como serão esses critérios? Será por população? Será por pobreza? Será por mortalidade infantil? Como será definido isso? Lei complementar. E qual é o objetivo? A redução das disparidades regionais. Reduzir as diferenças sociais, as desigualdades regionais em cada sociedade, em cada região. Então, portanto, aqui está o inciso 2. Continuando, inciso 3. Ainda as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Uma mesma lei complementar federal vai disciplinar as normas de fiscalização, avaliação e controle. Fiscalização, avaliação e controle tanto das despesas, tanto federal como estadual e municipal. As despesas, os gastos. Por que não é lei estadual e nem municipal? Porque o controle aqui, o interesse do controle aqui é federal. Controle de despesa é algo muito sério, principalmente quando se trata de saúde. Então, a fiscalização e avaliação e controle dessas despesas será ainda incluído nessa lei complementar federal. E o 4, essa lei complementar ainda terá as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. Qual é a quantidade de dinheiro? Qual é a quantidade de numerários que a União vai gastar, vai aplicar na saúde. Então isso será as normas de cálculo do montante, não é a quantidade, é as normas de cálculo. Como será feito esse cálculo? Então, na lei complementar, preste atenção, na lei complementar não está disciplinado qual a quantidade, não está ali o número, será tantos por cento, não. Na lei complementar vai ter as normas de cálculo do montante. Como será calculado em determinada época o montante a ser enviado, aplicado pela União na área da saúde. Continuando, parágrafo 4º. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde. Quem são os gestores locais? São os secretários de saúde municipal. Secretário Municipal de Saúde. Eles poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público. Não é concurso público, é processo seletivo público de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. É feito um processo seletivo simplificado e assim é selecionado
são selecionados os agentes de saúde que vão passar em casa, vão fazer o cadastro, vão preencher lá os dados de cada membro da família, ver quem é hipertenso, diabético, fazer o controle, ser o elo de contato entre o médico da família e a família. E existe os agentes de combate a endemias, que vão combater o mosquito da dengue, vão olhar os vasos de flores, ralos, caixa d'água e para combater essas doenças. Continuando, parágrafo 5º. Lei federal aqui é lei ordinária, não precisa ser lei complementar, porque não está expresso, então falamos de lei ordinária. Disporá sobre o regimento jurídico, piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento do referido piso salarial. Pessoal, lei federal que ainda não existe vai dispor sobre o regime jurídico e o piso salarial. A Constituição diz que pode haver acúmulo de cargo de dois membros ali, funcionários da área de saúde, com profissão regulamentada. Como o agente comunitário de saúde ainda não é regulamentado, não existe essa lei, então ele não pode ter acúmulo de cargo ainda. Quando essa lei sair, vai sair o plano de carreira, o piso salarial. Por enquanto não tem, a única coisa que tem é que eles ganham pouco, são mal remunerados, não tem incentivos, por isso geralmente tem 2 ou 3 empregos e por isso o serviço não é tão bem prestado. É lógico que existem alguns profissionais que são bons profissionais e desenvolvem mesmo sem ter reconhecimento o seu serviço de maneira correta. Lembrando que a União pode prestar assistência financeira complementar aos estados para a remuneração para que haja o piso salarial e a remuneração dos agentes comunitários de saúde. Parágrafo 6º, para a gente encerrar esse vídeo, já ultrapassamos o tempo. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 41 e parágrafo 4º do artigo 69 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixado em lei para o seu exercício. Existe a lei? Não. Então apenas guardar esses dados aqui que nós acabamos de ler. No artigo 41, o parágrafo 1º do artigo 41 diz que o servidor perderá o cargo somente sentença judicial transitada em julgada, após avaliação de desempenho ou processo administrativo que seja assegurado a ampla defesa. E o parágrafo 4º do artigo 69, ele diz que vem dizer que esse servidor, no caso aqui o agente comunitário ou agente de combate à endemia, ele poderá perder o cargo se houver excesso de pessoal, para enxugar folha de pagamento. Isso pode acontecer, então, observado isso, nós terminamos este vídeo. Eu aguardo você no próximo, onde entraremos no artigo 199 e falaremos da assistência social. Até a próxima.